Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Gente, hoje nós vamos trabalhar a aula de número 3, falando sobre semântica, né? Que dentro do nosso cronograma do concurso, né? É o segundo tópico, tá certo? Então vamos lá. Aspectos semânticos do vocabulário da língua, noções de polissemia, sinonímia e antonímia. É um conteúdo bem fácil, bem tranquilo de se trabalhar. Tá aí, trouxe essa imagem que traz a ideia de palavra, que são muitas palavras que iremos trabalhar com significados parecidos ou diferentes, bem diferentes, tá certo? Vamos lá adiante. E agora nós vamos buscar saber o que é semântica, né? É um nome diferente. Que nome seria? O que significa semântica, né? Então vamos lá. Semântica é a área da linguística que estuda o significado e sua relação com o significante. O significado está associado ao sentido, portanto, ao conteúdo e ao contexto. O significante está associado à forma de palavra ou de sinais, de grafia ou de som, tá, gente? Então, vai trazer muita ideia do significado das palavras e, dentro de algum contexto, que cada uma tem seu sentido. Vamos lá entender melhor? Tá aí sinonímia versus antonímia. E o que seria sinonímia? Refere-se a quê? Aos vocabulários diferentes, com carga semântica, ou seja, com significados semelhantes, ou seja, parecidos, né? Podendo ser usado no lugar do outro, dependendo do contexto. São os sinônimos. E pode ser usado para você mudar a contexto, tá? Por isso que diz que são semelhantes. Temos aí o sinônimo de espaço, que a gente pode colocar ambiente, que não vai modificar. Sinônimo de carinhoso, ele é afetuoso. Sinônimo de apoiar, sustentar. Mas tem diversos, tá, gente? Depois eu vou postar uma tabelinha para que vocês conheçam mais um pouco de palavra, que vocabulário é muito importante para o concurso, tá? E a antonímia, por outro lado, refere-se a vocabulários diferentes, com carga semântica, no caso, significado, né? Com relação de oposição, contradição entre si. São os antônimos, ou seja, é o contrário da outra palavra. Quando eu digo antônimo de bonito, feio. De limpo, sujo. De bom, mal. Então, mas só tem isso aí. Não, tem muito mais. É apenas exemplos, tá? Depois, como já falei, postarei uma tabelinha que vai dar mais respaldo para que vocês deixem enriqueçam o vocabulário de vocês, tá? Temos a hiponímia e hiperonímia, que refere-se à relação de significado entre palavras. Hiperônimos são palavras com significado mais abrangente, que, por sua vez, refere-se a uma categoria que engloba diversos outros termos mais específicos. Esses termos são conhecidos como hipônimos, pois têm significado mais específico dentro do outro mais abrangente. Lembram que eu já dei aula desse conteúdinho dentro de coesão, né? Dentro desse conteúdo. Ou seja, é aquele que você tem um grupo maior, no caso, animais. E dentro desse grupo de animais vai ter, se for os felinos, aí tem o leão, o gatinho, né? Animais que mamam, então animais que rastejam. Então, os animais, eles são, no caso, hiperônimo, que são os maiores, né? O grupo maior. E hipônimos são os elementos que ficam dentro desse grupo, ok? Exemplo, minha namorada adora ver esporte na televisão. Futebol, vôlei, basquete. Ela não perde nenhuma transmissão. Ou seja, nesse caso, a palavra esporte é o hiperônimo. Já futebol, vôlei, basquete é o hipônimo, ok? A palavra esporte aqui, mais uma vez, já explicando, né? É hiperônimo, por ter significado mais abrangente, engloba os outros hipônimos, como futebol, vôlei, já expliquei, tá aí bem claro, né? Tá aí, temos agora as parônimas, né? Ou paronímia, né? Que refere-se a palavras com significados diferentes, mais significantes. Estrutura, né? Parecidos. Os parônimos muitas vezes geram confusão nos falantes, que trocam seu uso por conta da semelhança. Escrita, o som.
né? Quando fala. Essas palavras, tem uns exemplos de parônimos, temos aí comprimento e cumprimento. Muitas vezes eu escuto a pessoa, eu cumpri, eu fiz o cumprimento. Mas o comprimento que ele fez foi com O. Comprimento, né? Medir. Cumprimento, falar com alguém, né? Soar e suar. Suar, ele soa muito. Suor, quando faz atividade física. E soar um som gostoso, né? Então, uma voz suave, soando nos ouvidos, supondo, né? Mandato, né? E mandado. São duas palavras que parecem ser iguais, mas não é, né? Mandato tem tudo a ver com o tempo que o político fica no cargo, né? E mandado é mandar alguém fazer algo, né? Foi mandado fazer uma carta ao presidente, né? Cavalheiro e cavalheiro. Cavalheiro tem os que é aquela pessoa gentil, né? E tem os que andam em animais, né? Absolver e absorver. Também são palavras com contexto. Apesar de muito parecido o som, tem ideias diferentes, né? No caso, vocabulários diferentes. Eminente e iminente, também da mesma forma. Cada um tem um significado diferente. Depois eu vou postar a tabelinha com todos esses significados, ok? Tá aí, nós temos polissemia, né? Que é a propriedade de um mesmo significante ter mais de um significado, que pode ser entendido pelo contexto. Pregar pode ser um sermão, né? Na igreja. Pregar pode ser colocar um botão na camisa, né? Pregar também pode ser um prego na parede. Também tem a questão da manga, manga fruta, manga da camiseta, né? Ele cortou a manga da camiseta. Ela fez suco com a manga, né? Tem dois contextos, um é fruta e o outro é roupa, tecido, né? Homonímia é a relação entre diferentes palavras ou expressões que têm significados, né, iguais de forma igual na escrita, no som ou em ambos, mas significado distinto. Por exemplo, são, do verbo ser, são, ele é são, pode ser o santo, né? Ou são, ele está saudável. Em cima, locução. Em cima do verbo ensinar, aliás, do verbo ensinar, né? E gosto, substantivo, sinônimo do sabor. Gosto, verbo gostar. Então aí, ó. Esse aqui acho que é o mais assim, confuso um pouquinho, porque dependendo da frase você vai saber se, por exemplo, quando fala aqui são do verbo ser, tem relação quando eu digo são com a ideia de saudável? Não tem, né? Então você vai entender de acordo com a frase, ok? Aí conotação e denotação tem toda a relação com algo que é real, né? Que é a denotação, escrito de forma real, ou no seu contexto mais, vamos dizer assim, quando eu falo emotivo, né? Quando eu falo de conotação, né? Que tem tudo uma relação com as figuras de linguagem, né? Então vamos lá, as palavras e os discursos podem ter sentido conotativo ou denotativo. A denotação refere ao uso das palavras de expressões com significado literal, real e dicionalizado, ou seja, que está no dicionário, certo? Já a conotação, ao contrário, refere-se ao uso dessas palavras ou expressões no sentido figurado, aquilo que eu falei, não podendo ser metafórico, irônico ou para passar um significado que vai além ou que é diferente do literal, ou seja, das figuras de linguagem, né? Tem uma relação bem próxima aí, tá? Exemplo, uma gota fez o copo transbordar. Com o sentido denotativo, a palavra gota tem o significado real de gota de algum líquido, que pingou mais uma gota e derramou o líquido que estava no copo. Já no sentido conotativo, ou seja, figurado,
pode representar um evento ou uma ação em que desencadeou uma série de consequências. Ou seja, só faltava uma gota para eles entrarem em conflito. A gota que ele quer falar aí é um detalhe, né? Então tem que prestar bastante atenção ao ler. Na realidade, tudo mesmo é leitura, né, gente? Próximo, ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando o enunciado tem mais de uma interpretação possível, devido à sua estrutura, muitas vezes gerando problema de comunicação. Pode ser também usada como recurso estilístico para gerar humor ou na licença poética. Exemplo, ele reencontrou a mãe em sua casa. Aí a pergunta é, a casa era de quem? Do filho ou da mãe? Né? Quando ele reencontrou a mãe na sua casa, ele estava na casa da mãe ou ele encontrou a mãe porque a mãe chegou na casa dele, né? Ficou um sentido assim meio que ambíguo, né? Esse é um exemplo comum de ambiguidade. Para saber mais sobre esse fenômeno linguístico, leia o texto da ambiguidade, que eu vou postar logo depois com vocês, tá? Vamos lá. Isso aqui já foi. Vamos para um exercício. Resolvidos sobre semânticas. Aqui já são exercícios resolvidos, tá, gente? Vamos ver, mas vocês parem aí, façam e depois vocês vão ver no próximo slide a resposta, tá? Questão 1. Ao escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é evitar a repetição de palavra, e um dos meios para isso é substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo geral. Como no exemplo a seguir, o sargento foi atropelado depois de algum minuto. Chegou uma ambulância que levou o militar para o hospital. Assinale o vocábulo abaixo que mostra, respectivamente, ou seja, um atrás do outro, né? Esse mesmo tipo de relação. Selvagem, índios, músicos, sambistas, embalagens, caixas, bananeira, banal, quarto, cômodo. Então, gente, para ou pause aí a aula, faça essa questão e depois vocês vão ver no próximo slide a resposta, tá? Pausaram? E aí, vocês marcaram qual? Tá pedindo para assinalar os vocábulos abaixo que mostram, respectivamente, esse mesmo tipo de relação. Se você ficou com dúvida, você volta a ler novamente para entender melhor o conteúdo, certo? O que está pedindo na sua real, né? Como diz aqui, escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é evitar a repetição de palavra. Um dos meios para isso é substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo geral, como por exemplo a seguir. O sargento foi atropelado. Depois de alguns minutos, chegou uma ambulância que levou o militar para o hospital. Tá vendo? Ó, sargento e militar. Ele ouve essa troca, né? Então, ele quer que você identifique aqui também que uma palavra pode substituir a outra. Selvagem e índios tem uma relação? Música e sambista? Embalagem, caixas. Bananeira e bananal? Quarto e o outro é cômodo. E aí? Eu já sei qual a letra aqui, gente. Vocês já sabem? Vamos olhar? Tá aí realmente letra E, porque quarto tem tudo a ver com cômodo, né? O cômodo da casa, o quarto da casa. São, respectivamente, hipônimo, termo específico. E hiperônimo, termo abrangente relacionado, sendo a única alternativa cujas palavras têm relação na mesma ordem daquela proposta pelo enunciado. Então, vai cair assim. Quando cai, essas questões caem desse jeito. Ok? Embora. Questão 2. Assinale o par de substantivo em que a mudança de gênero de masculino para feminino não altera o significado da palavra. E aí, pessoal, quem não sabe substantivo aí, né? Essa classe gramatical é muito importante para o concurso. Aí vai ter que orar para acertar, né? Então tem aí o cura ou a cura, o moral ou a moral, o grama ou a grama, o capital ou a capital. Ou criança, nem existe a criança, o cabeça, a cabeça. O personagem, a personagem. O modelo, a modelo. Então, desses aí, qual vocês acham que seria a alternativa correta? Parem aí o vídeo com a aula aí, marquem e depois vamos olhar, ok? Contando o tempo,
dando continuidade à nossa aula. Eu acredito que seja aqui a letra D. Vamos ver? Tá aí, letra D. As palavras personagem e modelo podem ser usadas nos dois gêneros, alterando apenas o artigo, sem que o seu significado seja alterado. É isso aí, gente. Tá aí, fechando mais uma aula, né? E estudar para um concurso na educação é preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Essa mensagem eu sempre deixo aqui para que vocês possam refletir e se doar, se dedicar cada vez mais, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.